que eu mudava ali. E agora não, Alisson. Ah, entendi. Eu creio que até nós acostumarmos, né? Eu já acostumei um pouquinho. Pessoal, bom dia. Então, nós vamos hoje trabalhar duas atividades em uma. Primeiro, eu vou explicar para vocês como que se escreve um e-mail. Então, a primeira postagem nossa será essa. Inclusive, a atividade já está lá no AVA. Aí eu libero, vocês não verificaram ainda porque ela está oculta. Mas daqui a pouquinho eu já libero. E a outra atividade nossa, eu vou falar com vocês sobre gêneros textuais e tipologias textuais. O que é gênero, o que é tipo. E a atividade, a proposta é que vocês escrevam um e-mail para mim, e nesse e-mail vocês irão anotar quais são as dúvidas de vocês sobre gêneros e tipos textuais. Mas não assustem não que eu vou explicar melhor. Então vamos lá. Primeiro, então, nós vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. Então, vou projetar aqui. O ruim é agora você lembrar, porque mudou tudo, né, Alisson? Mudou tudo. Às vezes eu fico um pouco pensando, lembrando, onde? Então, aqui, ó, eu vou aumentar a tela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a redação do e-mail. Todo gênero textual, quando nós falamos de gênero textual, nós falamos da estrutura de um determinado texto. Então, gênero, quando se fala em gênero, é a estrutura. Nós sabemos que um poema é um poema por causa da estrutura do poema. Nós sabemos que um conto é um conto por causa da estrutura dele, como ele é escrito, como ele é organizado. E hoje, então, nós vamos aprender como que se escreve um e-mail, que é um gênero textual também, o e-mail. O e-mail é, assim, Deixa eu só ver que chegou alguém. Sara. Bom dia, Sara. O e-mail é um gênero textual de fácil acesso. Eu não sei se todos vocês já escreveram e-mail, porque esses dias eu pergunto, ou eu estou falando dessa forma, eu não perguntei, né? Eu falei que às vezes pode ser que alguém não tenha escrito ainda, porque um estudante de uma outra turma, ele falou que ele nunca escreveu um e-mail. Então, vamos lá. Quem não escreveu, tudo bem. Hoje nós vamos aprender. Então, aqui algumas dicas de como que se escreve um e-mail. Então, é interessante que vocês estruturem o e-mail previamente. Para organizar também todo o texto, nós sabemos que ele precisa da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Assim é o e-mail. Então, quando vocês forem escrever um e-mail, lembre-se também que ele possui essas três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que o e-mail é um texto que ele precisa ser breve, ele precisa ser claro e ele precisa ser objetivo. Porque eu não vou escrever um e-mail enorme. Quem receber não vai nem ler. Você pode ali, escreva o seu texto normal e depois você deixa anexo no seu e-mail. Agora, um e-mail enorme não convém. Então, vamos lá. Caso esteja aguardando uma resposta, às vezes você quer aguardar a resposta de alguém no e-mail. Você precisa criar a oportunidade. Como que pode ser essa oportunidade? Ali eu trouxe alguns exemplos. Você pode solicitar o retorno, você pode deixar também uma pergunta, você pode afirmar que precisa da resposta. Então é interessante que vocês façam isso se vocês estiverem no aguardo dessa resposta. Por exemplo, vocês escreveram um e-mail a um determinado professor porque vocês estão com dúvidas, com alguma dúvida. Vocês vão escrever qual a dúvida ali de vocês e aguardo o retorno. Professor, assim que puder, responda, por favor. Certo? Então, nós vamos verificar ali essa forma da escrita de um e-mail. A estruturação. É interessante que vocês usem apenas uma fonte e um tamanho. Então, não vamos ficar fazendo uma salada ali
do nosso e-mail, tanto em relação ao tamanho da fonte, a fonte e o tamanho, quanto em relação a cores também. Então, quando você, eu acho que aqui também, eu já falo, né, em seguida, ó, vocês vão destacar somente aquilo que convém. E evitem ao máximo usar muitas cores. Aí eu vou mandar o e-mail todo colorido. Não é assim. O e-mail ele não necessita desse exagero de cores. Use apenas uma cor da fonte. Eu vou então fazer na cor padrão. Ótimo. Então faça a cor padrão, a cor preta e mande. O tamanho também, organize ali, deixe apenas um tamanho. E nunca use o texto em caixa alta. Vocês já sabem que até uma mensagem, quando nós escrevemos uma mensagem, se nós fizermos em caixa alta, significa que nós estamos gritando com a outra pessoa. Então, por favor, se é algo que precisa destacar, às vezes uma palavra, uma frase, deixe caixa alta, mas todo o e-mail não. Dúvidas até aqui? Perguntas? Sequência. É importante também vocês se atentarem quanto ao nome da conta. Semana passada teve alguém, né, da turma de vocês que quis entrar com um link ali o nome do e-mail, que era seu pai, acho que é o Jonathan, né, Jonathan? Que é seu pai. Sem pai, absurda. Pois é. Então não faça isso. Não fui eu não. Quem foi? Foi alguém da turma. Quem foi? Foi da turma de vocês. Eu anotei aqui quem é, só não vou voltar lá porque a anotação é bem passada. Da semana retrasada, não foi semana passada, semana retrasada. Mas depois eu vejo quem foi. Depois, na minha outra turma, quis entrar alguém com o nome de Canguru da Motoquinha. Imagina o Canguru da Motoquinha enviar um e-mail ao professor. O professor nem vai abrir. Se for eu já elimino. Pensar, deve ser vírus. Então, deixe o nome da conta de vocês. Preencha o espaço para o assunto. Daqui a pouquinho eu vou fazer com vocês um e-mail também aqui durante a aula. Então, no momento que vocês forem preencher o espaço com o assunto, poucas palavras. Não pegue lá várias palavras no assunto, pode ser bem breve. Só se for algo que necessite de uma quantidade maior de palavras. Caso contrário, evitem o excesso de palavras. E vocês podem preencher também o espaço do assunto por último. E também não é necessário ficar usando ali figurinhas, tá? É algo desnecessário. Escreva o assunto depois de terminar o e-mail. Limite o e-mail a apenas um assunto. Então, se eu quiser falar mais de um assunto, eu envio mais de um e-mail. Não preciso ficar tudo em um e-mail apenas. Use a saudação adequada, que nós vamos aprender hoje também. Seja claro, seja educado. Você pode usar a palavra por favor, com certeza, entre vírgulas, por favor. Então, tudo isso conta bastante. Informe exatamente o que você quer, então não fica dando voltas. O que você quer? Eu quero isso. Então, direto ao assunto. Você pode deixar também o destinatário por último, então, para quem você vai enviar o e-mail. Cuidado com os erros de escrita. Chame o destinatário pelo nome, então, se for professora Rosa, chame pelo nome. Evite abreviações e revise o e-mail antes de enviá-lo. Esse ponto, todos eles são importantes. Esse 12 é super importante, vocês revisarem. Escreveram, terminaram de escrever, revisem antes de enviar. Isso todo e qualquer texto. Porque quando nós escrevemos um texto, a partir do momento que nós disponibilizamos aquele texto, nós temos que pensar no leitor. Então, pense no leitor antes de enviar. Porque se você envia com erros, é complicado. Aqui outras dicas de cordialidade, então vocês podem usar uma dessas palavras aqui, podem ser outras também. Então, mostrando ali a cordialidade, a educação de vocês, prezada professora, estimado amigo, estimado senhor, e ali outros
outras formas de cumprimento também. Ali umas sugestões de início, então como pode ficar o início. Na dúvida, usem senhor ou senhora, certo? Se quiser usar senhorita também, mas se vocês não souberem qual é a função para quem vocês enviarão o e-mail, usem senhor e senhora. É bastante aceitável. Aqui o fecho, existem apenas 2 fechos, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, então é algo oficial. Vocês irão utilizar atenciosamente ou respeitosamente. Quando que eu uso atenciosamente? Quando eu escrevo para alguém que estiver na mesma hierarquia que a minha ou uma hierarquia inferior. Exemplo, se eu for escrever um e-mail à professora Fabiane, escrevi o e-mail, lá no final eu escrevo atenciosamente e o meu nome. Por quê? Nós estamos na mesma hierarquia. Se eu for escrever um e-mail ao diretor, ao professor Aremilson, que é o diretor do nosso campus, lá no final eu vou usar respeitosamente, porque ele é uma autoridade superior a mim, ele está acima, certo? Dúvidas até aqui? Perguntas? Deixa eu ver o que vocês escreveram, porque eu não estou... Eu tenho. Pode perguntar, por favor. Na parte lá que você falou lá que tem que escrever, tipo, como o nome da pessoa, no caso seu, se for falar, se tiver e-mail pra você, tem que escrever seu nome. Você prefere que escreva só Rosa ou professora Rosa? Professora Rosa, quando vocês estiverem conversando com o professor, é interessante que vocês utilizem o professor. Professora, certo? Tá bom, era só isso. Na sequência, aqui uma dica de bloco de texto da assinatura. Então, vocês já podem deixar esse bloco padrão no e-mail de vocês. Podem criar também algum. Se vocês pesquisarem, vocês encontram. Então, como criar um bloco de assinatura no e-mail? Eu deixei aquela sugestão ali, ó. Escreva um nome, então eu criei a Eduarda Carla Vieira, ela é do primeiro A Eletromecânica, e o telefone dela, 69, e o número, é um modelo de texto de assinatura. Vocês já deixam ali padrão. Alguns exemplos de e-mail, ó. Nesse e-mail aqui, o assunto era confirmação de entrega. Outra situação também, se vocês quiserem saudar a pessoa, ali com o cumprimento. Não é necessário usar bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós não sabemos o horário que a pessoa lerá o e-mail. Então, utilizem olá, porque olá é uma forma de vocês cumprimentarem, que independente do horário que a pessoa lerá o e-mail, não vai, assim, comprometer o horário. Então, se vocês quiserem utilizar olá, é bem mais aconselhável. Então, olá, Fabiana. Acabamos de saber que você recebeu o seu produto em casa e esperamos que esteja tudo em ordem. Se houver qualquer reclamação, não hesite em falar com o suporte por meio deste e-mail. Se puder avaliar a sua experiência de compra, nós agradecemos muito. Atenciosamente, vírgula, e os dados ali da pessoa. Então, quem enviou para ela, João Venceslau dos Santos, do primeiro A Eletromecânica, e o número do telefone dele. Aqui um outro exemplo, ó. O assunto é ausência nas aulas. Olá, professor Eduardo. Na próxima semana, teremos uma avaliação em dupla. No entanto, eu precisarei acompanhar os meus pais em uma viagem para tratamento de saúde. Preciso saber, ó, por favor, sempre que vocês forem utilizar por favor, se estiver no meio é entre vírgulas, se posso fazer a atividade individualmente nesta semana. Agora, esse daqui, ó, ele usou respeitosamente, porque ele enviou para a professora que está em a hierarquia superior a dele. E a caixa de texto ali. Aqui as referências deste material. Vou voltar aí na sala. Alguma pergunta em relação à elaboração do e-mail? Deixa eu verificar o que vocês escreveram. Vocês perguntaram algo.
Ah, problema foi o agora é Jean. saber usar. Oi, Cássia. O problema agora é saber usar o e-mail. Isso eu vou fazer um com vocês agora, ao vivo. Foi o Jean, né, Jean? Desculpa, viu, Jonathan? Eu fiz confusão. Olha a formalidade do Jonathan com os amigos, ó. Salve, Zé. E aí, beleza? Não. Se você quiser Não, escrever professor. E quando fala, e aí, mané? isso, aí já é outro gênero textual. Se for o e-mail, não, Jonatas. Certo? Eu sei que você brincou, mas só para reforçar aí que você enviou a mensagem comum. Pessoal, então vamos fazer um e-mail aqui ao vivo, só não espantem com o número de e-mails na minha caixa. Eu nem vou pegar o meu oficial, vou pegar um particular. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só abrir, que daí eu já mostro para vocês. Só saindo lá do local que eu estou. Certo, então vamos lá. Vou voltar aí. Compartilhar. Jean, não é assim, não. Você está em sala. Então, vamos lá. Vou criar com vocês um e-mail. Então, todos vocês, acredito que todos vocês têm um e-mail já, lógico. Aqui, ó, então, nós vamos escrever um novo e-mail. Então, primeiro, ó, veja que aqui, ó, esse para é o local do destinatário. O assunto, deixa eu ver se está visualizando, sim. Aqui o assunto, então não vamos escrever o assunto agora. Se eu já souber qual é o meu assunto, eu já escrevo. Mas eu, por enquanto, vou deixar assim. Então, vamos perguntar, vamos fazer um e-mail para a professora perguntando sobre a atividade, ou sobre o conteúdo dos gêneros textuais. Então, vamos lá. Olá, professora, eu vou escrever para a professora Helena. Professora Helena. Viram? Ó, já fiz a saudação. Se for alguém íntimo a vocês podem perguntar como está, senão não é necessário. Estou com dúvidas em relação à tarefa proposta em sala. Tem acento grave. Estou com dúvidas em relação à tarefa proposta em sala. Você pode explicar melhor, ó, por favor, qual a diferença entre tipologia e gênero textuais? Aqui vamos pedir o retorno, ó. Aguardo resposta. Como ela está enviando, essa pessoa está enviando a professora, eu vou usar atenciosamente ou respeitosamente? Respeitosamente. Ótimo, muito obrigada, Alice. Então, ó, respeitosamente. Aqui vou deixar os meus dados, ó. Maria Fonseca. Estou inventando. Graduação. Especialista. Opa! Vou colocar uma turma, da turma de vocês, ó. Primeiro A, eletro. Nossa, eu 5 aí. Eletromecânica e o número do telefone, 699-8765-4773. Pronto, agora eu vou anotar qual é o meu assunto. Então, é dúvida, né? Eu estou com dúvida. E agora o e-mail, ó. Então, vou mandar o e-mail para a Helena, que não existe, mas aqui eu já procuraria Helena, ponto, e o e-mail da Helena. Certo? Aí é só enviar, ó. Vou enviar, lógico que eu não vou enviar porque é só um exemplo. Então, enviei e a pessoa depois já vai responder.
O e-mail é algo muito útil. Às vezes vocês querem ali, vocês localizaram uma pessoa que vocês leram algum livro, leram algum poema e vocês encontraram o e-mail dessa pessoa. Vocês podem escrever um e-mail. Pode escrever um e-mail elogiando o que ela escreveu ou perguntando sobre o que ela escreveu. Eu já fiz isso. Até com pessoas fora do Brasil. Encontrei e pronto. Alguma dúvida em relação à escrita do e-mail? Professor, não pode abreviar, não, né? Não Nossa. abrevie. Quando o e-mail não abrevie, vocês viram ali ó, que eu fui bem direta, como eu expliquei para vocês precisam ser diretos. Certo? Então, vocês... Eu vou agora pegar ali a atividade, a diferença entre o... Só um pouquinho. Tipologia e gênero textual. Então, esse material também ele já está no AVA, daqui a pouquinho eu já disponibilizo. Vou falar rapidamente sobre esse conteúdo, porque a tarefa, então, a atividade, é que vocês leiam os slides e que vocês façam ali o e-mail para mim, tirando alguma dúvida do conteúdo. Às vezes, o que vocês não entenderam. Se, de repente, a Cássia leu e ela entendeu tudo, com a minha explicação também, ela também irá escrever um e-mail para mim, escrevendo: professora, em relação ao conteúdo, gêneros e tipologias textuais, não estou com dúvidas. E organize, elabore o seu e-mail e envie para mim. Então, todos vocês terão que escrever um e-mail e enviar para mim. Então, esse material aqui, gêneros e tipos textuais, ele foi elaborado o ano passado, no curso do Enem, do IFA, pela professora Elaine, a professora Joanita e eu. Aqui o texto, então, o texto falado ou escrito, o seu significado, as tipologias textuais, a estrutura que compõe, então, cada um dos textos. Então, nós vamos falar sobre isso. Tipologia e gêneros textuais. Todo texto aqui, ó, nós temos um texto, os textos, eles podem ser narrativos, quando narram algo, essa sequência temporal. Então, quando eu leio um texto, um romance, o romance ele vai narrando o que aconteceu. Isso é a tipologia narrativa. Descritiva é quando se descreve algo. Expositiva é quando há exposição. Argumentativa é quando nós defendemos o nosso ponto de vista. Eu já vou detalhar cada um desses. E injuntiva é uma sequência imperativa, ou seja, uma ordem ou um pedido. A tipologia, é interessante que vocês já saibam que a tipologia é algo limitado. Então, há um total de tipologias. Já os gêneros textuais é algo ilimitado. Então, em relação aos gêneros textuais, nós não sabemos quantos há. Agora, as tipologias é possível sabermos. Um texto narrativo, ele é um relato, ele traz relatos de acontecimentos. Esses acontecimentos podem ser reais ou fictícios. E o texto narrativo, ele apresenta os elementos da narrativa. Ou seja, quando vocês estão lendo um romance, quando vocês estão lendo um enredo, vocês irão perceber o narrador presente. Vocês irão perceber também o enredo, ou seja, a história em si, o enredo, o resumo, personagens, tempo e espaço. Esses 5 elementos estão presentes. Ali alguns exemplos de textos narrativos, apenas alguns, porque são muitos. O texto descritivo, então, quando se descreve algo, se nós temos ali um retrato, às vezes dentro de um próprio romance, de um texto narrativo, nós vamos ter uma descrição de um lugar, de um ambiente, de uma pessoa. Um outro exemplo também, a lista de ingredientes de uma receita, também é um texto descritivo, porque descreve ali o que precisa. A lista de compras, então são alguns exemplos. O texto expositivo,
quando ele apresenta informações sobre um objeto específico, um fato específico. Quando nós temos um livro, ali os exemplos, um artigo científico, livros didáticos, então eu vou lá no meu livro didático, isso aqui é literaturas brasileira e portuguesa. Então, o livro didático, ele possui a exposição dos conteúdos, aqui falando sobre o romantismo no Brasil. É uma exposição de um determinado conteúdo. Os livros de história, geografia, sociologia, então eles também vão trazendo ali a exposição. Isso aqui são exemplos de textos expositivos. E ali aparece quais são os recursos desse tipo de texto. O argumentativo, como eu falei para vocês, é quando nós vamos defender as nossas ideias, o nosso ponto de vista. Por exemplo, a redação do Enem é um exemplo de texto argumentativo. Por quê? Vocês vão tentar convencer o leitor a respeito da ideia de vocês, do ponto de vista de vocês sobre um determinado tema. Texto injuntivo. Texto injuntivo, então, quando nós estivermos ali com a presença dos verbos no imperativo, que eles determinam uma ordem, um pedido. Então, são textos, como aparece ali, que aconselham, recomendam, propõem uma ação ou ensinam a realizar algo. Como exemplo, nós temos o horóscopo, porque o horóscopo, eu lembro que uma época, quando eu era adolescente, eu gostava de ler horóscopo junto com o meu avô. E o meu avô, todos os dias, ele precisava ler. E eu comecei lendo junto com eles. Então, lá no horóscopo aparecia, não saia de blusa branca hoje. Então, veja, uma ordem. Lógico que hoje os horóscopos, alguns, né, mudaram, não são nesse formato, mas na época era o horóscopo diário. Uma propaganda também é um exemplo de texto injuntivo, se vocês lembrarem aí de qualquer propaganda, há essa presença, porque quer convencer o leitor a comprar algo. A receita culinária, então o modo de fazer é um texto injuntivo, bata as claras, junte a farinha de trigo, leve na batedeira. Então, veja que isso é um modo de fazer, são ordens. O manual de instruções, de repente, o manual de instrução de um aparelho que vocês irão utilizar nas aulas de vocês práticas, do curso de eletromecânica. Então, vocês compraram um determinado aparelho, o manual de instruções auxilia em como vocês irão montar aquele aparelho. Os livros de autoajuda, entre outros. Aqui, em relação aos gêneros textuais, o que são, como eu falei para vocês, os gêneros textuais, eles dizem respeito à estrutura do texto. Ali, esse desenho é para que vocês consigam reforçar o que é tipo textual e o que é gênero textual. Então, a tipologia, aquela bola lá no centro, como eu falei para vocês, nós podemos contar a quantidade de tipos textuais. Já o gênero textual, é o círculo maior, porque é ilimitado o número de gêneros, é ilimitado o número de gêneros textuais. Alguma pergunta até aqui? Entenderam? Na sequência, eu trouxe exemplos, nós trouxemos exemplos de gêneros textuais, o bilhete. Por que isso aqui é um bilhete? Porque o bilhete é estruturado dessa forma. Por que o que eu expliquei para vocês é um e-mail? Porque o e-mail é um gênero textual que é estruturado daquela forma, organizado daquela forma. Então, veja como que se organiza um bilhete. Isso é um gênero textual. Aqui, a receita de bolo é outro gênero textual. Que ela aparece aqui, duas tipologias, a descritiva e a injuntiva. Porém, é um gênero organizado dessa forma. Olha aqui vários outros gêneros, depois vocês irão, então, observar o material, uma bula de remédio, a lista telefônica, que hoje nós nem temos mais, né? E entre outras, carta comercial, um sermão, que nós vamos estudar este ano também no segundo semestre, uma piada também, outro gênero textual. Então, aqui são vários gêneros textuais. O e-mail, que nós estudamos agora há pouco,
A lista, até a lista de supermercado também, ó, é um gênero textual. O horóscopo, então aqui nós temos o horóscopo chinês, é aquele que é organizado de acordo com a data, né, do ano que nós nascemos, a data de nascimento, do ano, né? No caso, eu sou o rato. Vamos ver ali o que fala sobre rato. Ó. Sensível de gênero forte, aborrece-se facilmente, gosta de guardar dinheiro. Mais ou menos, não é tudo isso, não. Aqui o exemplo de um poema, então outro gênero textual. E aqui há vários, são exemplos, ó. Aqui falando um pouco sobre os gêneros textuais emergentes e outros exemplos, ó. Aí esse quadro também aqui é bem interessante, ó. Ele vai falando a respeito do domínio do discurso, o tipo de texto, as características e os gêneros orais ou escritos que enquadram naquele domínio discursivo. Então, depois vocês irão manusear o material. Deixa eu verificar o que mais aqui que eu preciso falar com vocês. Acho que já, porque ali são exemplos, ó. Ali é um exemplo também, né, de um texto. Então, vocês irão observar o material depois. Vou voltar na sala, tirar as dúvidas e vou projetar o AVA também da turma de vocês. Alguma pergunta tem aqui? Dúvidas ou não? Posso continuar? Então, vamos lá no AVA, que eu já vou disponibilizar. Ó. Então, como eu falei para vocês, já está, deixa eu ver se a turma de vocês é primeiro A. Então, vamos lá, ó. A atividade já está aqui, ó. Pronto, deixa eu liberar. Mostrar. Mostrar. Então, a proposta é essa daqui, ó. Vocês irão... A tarefa é ler os slides, então os slides que eu apresentei para vocês estão aqui, gêneros e tipos textuais, e aqui a redação do e-mail, que foram apresentados em nossa aula síncrona. E escrever um e-mail a fim de tirar as dúvidas a respeito dos gêneros e tipologia textuais. O e-mail deve ser encaminhado para mim até o dia 17 de junho. Pessoal, eu vou mudar o horário aqui, ó. Sabe por que eu vou mudar o horário? Eu vou colocar dia 16, porque no dia 17 eu já comento com vocês sobre os e-mails, certo? Então eu vou trocar aqui, ó. Vou deixar dia 16, que aí dá tempo para que eu leia e converse com vocês na nossa aula. Então vocês irão enviar até a próxima quarta-feira. Disponibilizo também alguns slides sobre como escrever um e-mail e a aula síncrona no dia 10 de junho. Então, a aula eu disponibilizo daqui a pouco. Assim que eu receber a aula, eu já envio para vocês. Alguma pergunta em relação à atividade proposta? Eu vou ter que rever esse vídeo aí nova, porque lembrar de tudo eu acho que não vou. Quem falou foi o... Vitor. Ô, Vitor, eu vou aí você já pode me perguntar também, Vitor. O Matheus pediu para que eu coloque até 23h59. A turma concorda? Com certeza. Mas eu vou enviar, eu acho que hoje. Certo, porque é rápido. Eu sugiro que vocês façam igual o Alisson. Pegue o material, nós já vimos agora, e já envie. Lógico que vocês vão ter que olhar os slides, né, novamente, para ver se vocês estão com alguma dúvida. Aí aqui, cadê? Ah, não, é só escrever, porque eu não... Lembre-se que vocês irão enviar... Ah, eu não deixei o meu e-mail ali, né? Espera um pouquinho. Que eu vou ter que Mas, anotar. ô, professora, se entrar lá no seu coisa, tá, o e-mail Tá, né? Lá no e-mail. rosa, ponto, não sei o que, Edu, né? Isso. Eu vou anotar aqui, ó. rosa.silva@ifro.edu.br. Opa. Eu vou enviar aí, ó, já. Pronto, pessoal. Vou voltar na sala. Ô, Vitor, já pode perguntar agora, por favor? Não, professora, eu não tinha perguntado, não. Eu falei que eu ia rever os vídeos para mim fazer o negócio direito lá. Isso, porque você comentou que foram muitas informações, isso?
Foi. Então, a atividade é essa, Vitor. Vocês vão ter que saber qual é a diferença entre tipologia e gênero textual. Então, como eu falei para vocês, a tipologia é algo limitado, então nós sabemos as tipologias, quantas são. Ali eu coloquei as principais, há mais algumas, eu trouxe as principais. Já os gêneros textuais, quando nós falamos por que aquele texto é chamado de... Deixa eu só pegar aqui, ó. Igual eu tenho aqui um livro de poemas. Por que eu sei que aqueles ali são poemas? Porque o poema é estruturado da forma como aparece ali. O poema é estruturado em versos, em estrofes. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Esse livro aqui é um livro de poesia, uma poesia minha. Então, aqui, ó. Por que eu sei que é um poema, ó? Então, tá aqui, ó. Porque o poema é estruturado dessa forma, certo? Então, esse é um gênero textual, ó. Então, todo gênero textual, ele possui as suas especificidades. Então, por que eu sei que é um bilhete? Porque o bilhete é escrito de uma determinada forma. Ah, por que eu sei que é um romance? Por que eu sei que é um conto? Então, isso é gênero. Gênero é quando vocês observam o texto e vocês falam, ah, isso é um bilhete. Ah, isso é uma carta. Entendeu, Vitor? Entendi. E aí vocês farão o seguinte, vocês irão escrever um e-mail para mim, então vocês têm ali aqueles slides também sobre a escrita de um e-mail, e vocês irão perguntar algo. Professor, eu não entendi o que é tipologia e o que é gênero textual, então vocês irão enviar um e-mail para mim. Professora, eu fiquei com dúvidas na tipologia descritiva. Você vai enviar um e-mail para mim. Se você entendeu, você vai pegar ali o conteúdo e você entendeu. Professor, eu entendi o conteúdo, não estou com dúvidas. Então, você elabora, de todo jeito, vocês terão que escrever um e-mail e enviar para mim. Certo? Porque a finalidade é que vocês saibam como que se escreve um e-mail e também já trabalhar o outro conteúdo de tipologia e gênero textual. E o material que eu deixei ali com vocês sobre a escrita de um e-mail, então, quando vocês forem escrever e-mail a outros professores, ao coordenador do curso, vocês já usem também esse modelo aí. Combinado? Combinado. Certo. Dúvidas? Ô, Matheus, você escreveu ali, ó, não faz isso, professora. Questão do horário ou o quê? Ah, mudei, né? Passei para o dia 16, foi isso? É porque eu deixando dia 16, facilita para mim apostar a tarefa. É bem rapidinho, cara. Você só escreve lá, tal, já era. Isso, é só para saber se vocês entenderam como escrever um e-mail e tipologia e gênero textual. Deixa eu verificar que alguém ali perguntou. Deixa eu ver o que era. O Matheus também perguntou, vamos ter que comentar algo sobre o que aprendemos? Pode também, o Matheus, a finalidade é que vocês enviem o e-mail para mim. Porque a partir do momento que você comentar algo, você vai informar se você entendeu ou não. Certo? Vou parar de gravar.